vamos começar a nossa conversa sobre arquitetura descodificada. Eu vou começar por apresentar os nossos 4 participantes. À minha direita está Pedro Ramalho, é arquiteto, nasceu em Caminha em 1937, foi aluno e professor da Escola Superior na altura não era Escola Superior, na Escola de Belas Artes do Porto e depois da Faculdade de Arquitetura do Porto. É arquiteto em profissão liberal desde 1962, tem trabalho feito, várias obras feitas como as piscinas de Matosinhos, a Faculdade de Engenharia do Porto, a recuperação do Rivoli, que lhe mereceu um prémio de recuperação, precisamente. Além disso, desenha mobiliário, faz serigrafia e escreve. Marc Dubois nasceu em Ostende, na Bélgica, em 1950. E como ele é belga, não é português, era professor, não é professor, já se reformou. Eu acho que isto quer dizer alguma coisa para as pessoas mais velhas, que é, aos 65 anos já se reformou, que é uma coisa que a nós não nos acontece em Portugal. É consultor da revista Casa Bela, é arquiteto e é crítico, tem muita obra publicada sobre arquitetura, naturalmente, e sobre arquitetura da Bélgica, mas tem um trabalho publicado e desenvolvido sobre Álvaro Siza Vieira, também. É membro do Comitê de Especialistas do Prémio Europeu de Espaços Públicos Urbanos desde 2010. E vive em Gant, que é uma cidade linda. Parabéns por viver em Gant. O Gonçalo Birne nasceu em Alcobaça em 1941, fez todo o percurso da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, também não era superior, passou a ser, entretanto. Recebeu vários prémios, entre os quais o prémio AICA da Secretaria de Estado da Cultura e o prémio Piranesi, que tem basta logo pensar no Piranesi e uma pessoa fica logo feliz com o prémio. Fez a recuperação da sede do Banco de Portugal, do Teatro Itália, do Museu Machado de Castro, do Castelo Trancoso. É professor, continua a ser professor. Não se reformou, não é belga, não é? Já é reformado, sim, da escola, mas continua a dar aulas. Continua a dar aulas pelo mundo fora. E agora, não só há só uma mulher nesta mesa, que sou eu, como só, entre os convidados só há um engenheiro, que é o Rui Furtado. Mas o Rui Furtado é engenheiro, fez o curso de Engenharia Civil na Universidade do Porto e é especialista em estruturas. E tem só no cadastro, isto é mais do que o currículo, não é? É um cadastro. O Estádio Municipal de Braga, a Casa da Música, o Museu dos Coches, a Casa das Histórias, o edifício da Vodafone de Lisboa, mais umas coisas pequenas, entre as quais o Teatro Itália e os pavilhões de Portugal da Bienal de Veneza de 2008 e o pavilhão de Portugal em Hannover. Portanto, eu até vou começar por si, só para o embaraçar. É para o embaraçar, porque é a pessoa que está de fora, digamos, e, no entanto, está dentro. O que é isto de descodificar a arquitetura? Para um engenheiro, é fácil compreender o mundo da arquitetura, falar de arquitetura? Ou agora está com vontade de me matar? Basicamente era isso, mas não, é que eu fui convidado para uma coisa que não tinha nada a ver com isto. E de repente mas eu também não, de não se repente preocupe. disseram-me que era descodificar a arquitetura. Bem, e agora fiquei numa situação muito complicada, e particularmente sendo o primeiro a falar, que eu queria primeiro perceber o que é que as pessoas Mas eu vou insistir, porque sou má, e, portanto, o que eu queria saber é como é que se move no meio dos arquitetos. Eles têm uma linguagem própria. É difícil entender um projeto, porque tenho trabalhado com grandes arquitetos, não é? Eu acho que, quer dizer, pronto, vistas as coisas desse ponto de vista,
na minha relação com os arquitetos, o que há é que cada um tem uma maneira de ver e de olhar para a arquitetura. Claro que depois há uma, digamos, isto é horrível dizer, mas há uma cultura vigente, pronto, basicamente, que é um conjunto de maneiras de ver que são transversais a um grande grupo. Mas cada um tem uma maneira diferente de olhar, de ver as coisas, e no meu papel a ideia é tentar entendê-la, de cada um, e tentar perceber o que é que aquilo pode dar, basicamente. Claro que há uns para quem é muito fácil e outros para quem é bastante mais difícil e de perceber como é que é o processo até chegar lá, mas, e aí sim será a tal descodificação, mas como digo, na minha experiência não há uma chave transversal, cada um é um caso, e cada projeto depois talvez não seja, mas cada um é um caso, a forma de abordar o projeto de cada um é diferente. Gonçalo Birne, descodificar a arquitetura. Aliás, o título é Arquitetura Descodificada, portanto já estamos a partir do princípio que já está descodificada ou que estamos a tentar descodificar. Para já acho divertido porque o tema faz-me lembrar um filme do James Bond, não é? É um filme de ação, portanto. Um filme de ação. Vocês não sabem, mas vai aparecer aí qualquer coisa. Descodificar. Não, mas o que é que se quer dizer? Quer dizer, tentar descodificar a arquitetura quer dizer que pressupõe que a arquitetura é uma coisa codificada. O que até certo ponto é verdade. Nós arquitetos, e quando estamos a falar entre arquitetos, aparentemente não nos damos conta disso, mas se quisermos, por exemplo, falar de um projeto que é o centro da discussão do arquiteto normalmente, e é sobretudo onde ele exerce a sua particular forma de conhecimento, o projeto é uma linguagem codificada. Eu diria para um leigo, para um arquiteto não é. Um projeto tem desenhos, tem esquiços, tem um nível de desenho que ainda é, eu diria, facilmente compartilhável e divulgável, mas depois, à medida que se entra, por exemplo, no projeto de execução, começa-se a perceber que se entra numa linguagem codificada. Os vários níveis, os detalhes, um projeto para transmitir a obra não é só desenho, tem instrumentos escritos, tem instrumentos quantitativos, tem especificações de contrato e, sobretudo, tem sistemas que interrelacionam e que pressupõem, de facto, uma linguagem codificada. E depois isso serve para fazer uma construção. A construção, uma vez feita, fica na cidade e fica aberta a toda a gente. Mas a compreensão das pessoas que vão reagir com o edifício, com a obra construída, não quer dizer que essas pessoas percebam o médium que foi usado e a codificação que foi usada. E é necessário que compreendam esse não, processo? Quer dizer, não é necessário que compreendam essa linguagem, mas é talvez necessário que compreendam que muitas vezes por trás dessa linguagem há um mundo de codificação que tem a ver com a cultura da arquitetura também. E eu creio que uma das questões, entre várias, que se pode falar sobre a descodificação da arquitetura, tem a ver precisamente com esse mundo. Se calhar não é de falar já, mas por exemplo, uma coisa que está hoje a acontecer, e como digo, a arquitetura, quer como forma de conhecimento, em minha opinião, é uma forma de conhecimento como todas as outras, ou se quiser também uma forma de arte como todas as outras, que obviamente tem um fundo dinâmico e evolui. Esta ideia de que há uma definição única e final e definitiva para a arquitetura que quase que faria com que isso se transformaria num dogma. Eu creio que hoje em dia é um pouco difícil de ter uma concepção dessas
eu não digo só sobre a arquitetura, digo sobre muitas outras formas de conhecimento que, inclusivamente, no mundo de hoje, estão, quanto a mim, cada vez mais sujeitas a processos de transversalidade de conhecimento. Isto acontece nas ciências, acontece nas artes, acontece na filosofia, acontece na cidade, acontece o multiculturalismo, etc, etc. Bom, mas o que acontece, sobretudo, é que vê, por exemplo, na prática da arquitetura hoje dos jovens, sobretudo da arquitetura mais jovem, aquilo que um aparecimento de uma coisa que me parece um fenómeno curioso, que é os coletivos da arquitetura. E isso quer dizer que hoje está a aparecer um dos epifenómenos da arquitetura, em que, por exemplo, o que é isto, o coletivo da arquitetura? Para mim tem uma indicação logo à partida, é que há uma espécie de residualização da cultura do autor, do arquiteto-autor. É apenas uma espécie de erosão do conceito de arquitetura. E dentro desses coletivos está-se a passar uma outra coisa muito curiosa, que é tentar descodificar a arquitetura a partir de uma linguagem bastante mais comum. Eu estou-me a lembrar de um artigo de um coletivo chileno interessantíssimo, que foi publicado já aqui há uns 3 anos. O artigo chama-se "E também fazemos casas na praia". Não? Quer dizer que, entre muitas outras coisas que eles fazem, também projetam um edifício. E basicamente, o que eles dizem, a certa altura, uma coisa muito interessante, que é, acusam as gerações dos arquitetos mais antigas, mais anteriores, nas quais eu posso incluir, de terem passado muitos anos a falar do mundo da arquitetura e, com isso, foram perdendo contacto com a arquitetura do mundo. Ou seja, e de facto, a arquitetura é, efetivamente, uma forma de conhecimento específico, mas é verdade que os arquitetos têm uma grande tendência para dialogar entre eles e para criar revistas de arquitetura que praticamente só se vendem para os arquitetos e de criar imensos debates sobre a arquitetura que normalmente só falam com os arquitetos. Por exemplo, eu não vou fazer uma crítica, porque estamos a fazer uma festa na Casa da Arquitetura, mas eu vejo muito raramente, mas também já se vai vendo, por exemplo, críticas de arquitetura em que chamam outras formas de conhecimento para debater também a arquitetura. Bem, calma aqui. Ótimo ponto de partida. Well, no, working an engineer worked with an architect, and he has the possibility to, from the beginning, working on the process from escaping the project. I think the architect is more complex because, for me, the most fascinating aspect of architecture is the place where you can build, and that is in a world of internationalization. You receive image of buildings, but it's not only speaking about climate. It's like the same you are building in Africa or in Finland. And that is for me the most important aspect. From good architects take the place real. It's a beginning of the project, and this aspect can be a language about material. You go and build something in bricks in Holland, and that's for me the fascinating aspect of Cisa also, that he built. I remember good. He makes a project for one house in Belgium. And he came to me with the model, with the client, Monsieur et Madame. And the lady, looking like, what's happened here? This is not a white building, it's not a flat roof. Et Cisa disait, mais Madame, on construit ici comme ça. Well, that is the way that he makes this building a real Flemish building there. And when he goes to Holland, he makes the Holland building. When he goes to Spain, he makes... This is a sort of interaction that your language, that you
choice, the choice of your language, is related to a very complicated with the place where you're going to build. Because other expression of our culture, music, painting, have nothing to do, literature, have nothing to do with a real place that you be there. Pessoa, he's made that in Lisboa, but you can take the book in Switzerland, or you go to South America and you have the book. It's true, it's Vivaldi started also his music in Venice, but it is not real to the place. But an architect must make so good, and I think that there are good architects, like in Spain, Monet. I have a very fascinating aspect of Monet, his museum that he makes in Merida. It's, or Zumthor's Thermen and Vals. It's like you are in, I was 2 or 3 times, you are there in a Roman bath with a modern accommodation. Right? But with respect of the material and the place. And that is, for me, there are some architects, like architecture about Peter Eisenman, they speak this afternoon, but that is of the same place. This project that he makes in Santiago de Compostela, oh my God, that is an aberration. But it was in a language from everything you can imagine. But it's not, I think a good building for me is related to the space and the place. Because I make a book about a last project that Zaha Hadid makes in Belgium, this harbor house for Antwerp. I'm not a fan of Zaha Hadid, but when you're looking to the 3 of the 4, 5 other projects, well, the jury has taken the best project in relationship to the place. It's not directly about the language you are, but she took the very interesting relationship between the existing building and the new building, with a building with a direction to the river, where everything is started in Antwerp. That is the Schelde. Let's go. And that it makes to explain at a public that she took this decision with her language. It's not a sort of. It's a very interesting construction concept of building with a good engineer also. That is very fascinating. That a good building started also with this interaction of sometimes very complicated, asking from the architect to the engineer, but the place, I think. Your project, I visited last year, your project in Coimbra. Well, it's not a spectacular, it's not exhibitionism. Some architects today, it's a language of that. Yes. But to make on the concrete place these sort of layers, now you must have time, you have to be intelligent to receive everything, and you use your language to say, of this place, it must be that. And that is for me a sort, when I make an article about architecture, it's so this criterion of what can you bring to the place. And always Luigi Snozzi, one of the most famous Swiss architects, say 30% of your project is already there. You must only looking good to bring it upside, like it's like you make a photo and a doctor make a photo of your. The project is that also. You show what in the interior of the space, the place, to bring it in your architecture. Is it an architecture about language? Yes, but for me it's more than that. No fundo, o que está a dizer é que o arquiteto descodifica o lugar mais do que a arquitetura se descodifica. Well, yeah, it's very complicated but a good building the people can understand a good building. It must not be so complicated. There's always also in when you make also the structure of a plan of a good building, you must respect some very easy elements of
when you enter, you can imagine you are make a hotel, and you must the people always to say, not 10 times but 100 times by day, the escalator is not there. The escalator is on the other side. You must imagine this sort of very easy way that you can make a very clear. It's not about functionalism. It's always respect for the people who was working there. That you must not these people explain it 100 times to a client. He comes for the first time. Go there. Go there because no. That's the toilet. No, you must be there. There's this sort of very clear. It's not about functionalism. It's a sort of respect. And I always say to my students, you must always think the first time you go there without knowing the building. It's a sort of very clear, to understand, and not with signalization. Always the airports becomes so complex. But a good metro station, like here in Porto, it's very clear. Only the lines, you must say, yes, but when you leave there, go to Paris, oh my God. Huh? But it is an old metro station. But this is a sort of way that an organization, architect must be able to make an organization not only way of functionalism, but the way of you can understand the building. Mm-hmm. And that is for me a very important element when you make an article or a book about the building. It's not about functionalism, it's also to respect the people who use, because an architect makes a building and then he looks, it's for the public. But you have no possibility to say, no, it's mine. Yeah, no. You give it to the public, and is it not good? They're going to directly change. Right? But the clear way that you make a good project is that you are able to understand the way that people are going to use the building, mm-hmm. or the metro station, or an airport, and something like that. Pedro Ramalho, as pessoas, o público precisa de entender o projeto, ou o projeto é que tem que ser suficientemente claro para as pessoas perceberem? Isto é, o público precisa de saber o mínimo de arquitetura para perceber? Bom, não é fácil de responder. Eu acho que, antes de mais nada... Eu posso dar um exemplo. Primeiro, sim. É um problema que eu acho que todos temos neste momento, que é ir a uma casa de banho e saber. Temos quase que ter um curso, porque há 300 possibilidades. As torneiras abrem ou não abrem, temos que abri-las ou não. Como é que vamos secar as mãos? Como é que as portas abrem e fecham? É muito complexo. Neste momento, ir a uma casa de banho pública é complexo. E eu penso muitas vezes que preciso tirar quase um curso para isso. Mas um edifício precisa de ser claro, como disse o Marc Dubois. Bom, Ana, eu acho que para isso, se calhar, só mesmo com o manual de utilização. Da casa de banho, devia ter instruções à entrada. Mas o que eu penso sobre este desconforto de que esta ideia da arquitetura descodificada, porque isto pressupõe que há uma linguagem cifrada entre nós, entre os arquitetos, não é? Quer dizer, uma espécie de macharada que é preciso decifrar, não é? Porque num projeto há essencialmente dois momentos. Quer dizer, há o momento do exercício em que o arquiteto tem os seus códigos, naturalmente, não é? E que não são fáceis de transmitir. Transmitem-se dos colegas. E por isso as revistas da especialidade têm um grande sucesso, não é? Entre eles e não geralmente entre o público. E depois há um outro momento que é quando acontece a arquitetura, porque realmente, enquanto está publicada ou enquanto está no ateliê, não há arquitetura. A arquitetura existe quando as pessoas começam a usufruir desses espaços. E esses espaços podem ser complicados, como está a dizer, de uma alteração de uma casa de banho. Mas aí são
não há códigos, ela está presente, as pessoas usufruem dos espaços, utilizam, podem emocionar-se ou desagradar-se em termos desse espaço. Portanto, eu acho que são dois momentos. A discussão entre os arquitetos, que os arquitetos adoram, não é? Quer dizer, e alimentam as revistas com as suas publicações, e há aqui um certo orgulho. Não é? Mas se calhar estou a olhar ali para o Rui, a linguagem que ele utiliza nas publicações é muito mais hermética, não é? Quer dizer, e muito menos acessível. Agora, há da parte dos arquitetos, eu acho que uma distanciação entre o que é, quer dizer, o seu orgulho na sua profissão, que é, enfim, perfeitamente justificável, porque é uma profissão apaixonante, e a distância entre esse trabalho e a própria sociedade, quer dizer, entre nós, eu acho que sempre se falou, mas nunca se conseguiu discutir verdadeiramente este problema, que é a relação do trabalho do arquiteto com o que ele pode oferecer à sociedade, à comunidade. Não é? E digamos que tipos de conhecimentos ele se pode evocar para se fazer isso. De maneira que este descodificar não é tanto o revelar os segredos da própria profissão, mas, digamos, estabelecer essa relação com a sociedade, com a comunidade, e perder uma grande parte da arrogância que muitas vezes existe. Porque é um saber próprio, mas é um saber que se dirige às pessoas, não é? E como tal não pode ser qualquer coisa que é secreto. Agora, o exercício da profissão, eu acho que é uma coisa. O usufruto da arquitetura é uma coisa completamente diferente. Descodificar, digamos, esse exercício é muito complicado, é próprio dos arquitetos, e não sei se realmente a sociedade está tão empenhada com isso. Claro que há um momento do projeto que tem que ser comunicado, tem que ser discutido com o dono da obra, e aí as coisas às vezes são muito complicadas, não é? São complicadas porque são problemas muitas vezes culturais, são problemas que são diálogos difíceis de estabelecer. Agora menos, a cultura arquitetónica entrou muito nas pessoas, as pessoas veem a arquitetura de outra maneira, ela está a certo modo da moda, não é? De maneira que será mais fácil, mas eu lembro-me que quando comecei o meu exercício da profissão, era muito difícil, principalmente das pessoas aceitarem, digamos, o uso da casa que os arquitetos achavam que deveriam ser. Os arquitetos projetam muito para si próprios, não é? Fazem muitas casas, às vezes as casas à sua maneira de ser, e isso provoca choques na sociedade, com certeza. Eu tenho muito orgulho na profissão, mas sou muito crítico na forma como os arquitetos se relacionam com a comunidade. Não é? Muitas vezes dizendo que sim, não é? Que que fazem um diálogo, e no fundo estão a fazer aquilo que entendem e muito menos o que as pessoas desejam e aspiram. Essa experiência, posso ir muito atrás, ir à experiência que teve, por exemplo, nos projetos SAL, que foi de grande contacto com os utilizadores das casas, e para si foi natural ou foi um choque a maneira como as pessoas reagiam ao trabalho? Não há choque nenhum, não é? Quer dizer, é um bom exemplo. A Ana está a levantar um exemplo de que é um momento em que a arquitetura, para muita gente, se revela como um processo de diálogo com as pessoas. Mas o que as pessoas tinham
ou aspiravam a ter, era qualquer coisa que estava em profundo choque com os arquitetos. Não é? O que é que as pessoas aspiravam? Aspiravam a ter uma casa digna, uma casa com um certo conforto, com os espaços, que as casas que eles muitas vezes conheciam de outros, que trabalhavam nessas casas, às vezes como empregadas. Eu lembro, por exemplo, a discussão sobre a banheira, não é? Porque toda a gente aspirava a ter uma banheira numa casa muito pequenina, ocupa muito espaço, e porque não um poliban, mas as pessoas que aspiravam, tinham uma aspiração. Não é? Portanto, há aí enquanto que os arquitetos lidavam com áreas reduzidas, da habitação social, com a necessidade de satisfazer com meios, enfim, muito limitados, um problema de grande carência habitacional, as pessoas pensavam noutra dimensão, noutra casa. Não é? Mas eu aí, abdicar da profissão não é correto. Não é? As pessoas têm que não ficar amarradas, digamos, a qualquer coisa que é transitório, porque é uma aspiração que vai passar, de repente, não é? Quer dizer, as pessoas querem ter uma casa em que o quarto tem a cama de casal, tem a cómoda, tem o psiché, tem a senhorinha, tem não sei o quê, e não cabe num espaço tão pequeno. Mas essa luta, essa guerra para convencer as pessoas não vale a pena, não é? Porque as pessoas querem ter aquilo no momento e depois, se calhar, ao evoluir, vão começar a perceber que há outras formas de viver e que são até mais interessantes e mais justas. Mas realmente os arquitetos têm uma certa distância e uma certa... mesmo que estejam sempre a afirmar essa coisa de que diálogo, é preciso dialogar. Não é? É desconfiar disso. Well, I come back to the example from the house in Belgium, from Caesar. It's not only an interest project about material and forms and language, but also about orientation. Yeah? Stormy wind at the Belgian coast, and that is more than in Porto. Right? Dus he understood very well. He was there 2 times before starting the project to see that the form, the L form, is a result to understood very well that there's wind in Belgium, at the Belgian coast, more than in Portugal. Certainly more than in Alentejo when you make a winery. Dus this sort of aspect is very important for me, this sort of climate, because there are sometimes so much problems, the result of a bad orientation of a building, of the climate is not so very good. But the client, the people who want to live in this interior of this house, this is the first aspect, is the quality of life, have to do with temperature, wind, everything. But also this other aspect is what you told about the aspect of interior. Well, architects are always to say that is the way that you must live on this way that I think in this house. But I think this, when you make a house, it's not only for the client, it's for 2 generations, 3 generations, 4 generations. I live in a house from 19th century. So I'm sure that I'm the 5th of the 6th, 7th generation who lives in this building. And you must do like more than laws. You must make a good quality of space, you walking, but the client comes in this building with his furniture, with his history, with his paintings, with everything. And you must be able to accept as architect that this is a part of your life. Of an architect, you must make good orientation and good quality in urban space. Architect is not only you make a building, it's also the relationship between public space,
the surrounding of a building, everything is very important. You have, first of all, a sort of relationship between how sort of language you can use it on this place for this special project. At the other side, you have the whole aspect of interior designing. What can you can so making a building that you have impossible to put a good table in a building. Eh? You have not the possibility to receive 10 people together. Eh? That is an aspect that's very important to give the possibility. It's not free, but the square meters that you have, to have a sort of optimization, not in functionalistic way, but to give the possibility to the people to make a table with 10 people to eat. Eh? There are some apartments in Belgium, it's impossible. Also like terraces. They make in Belgium during 20 years terraces about 1 meter. It's good to put it water in the wintertime or something like that, no more. And now you can say that's very important, I think, in architecture, certainly in the north of Europe, to live more outside. That started, first of all, with the cigarettes, not more in the air, you go say outside, is the public space become smoking area, and to have terraces to sit outside. And you see the more apartments building today, it's not 1 meter, it's 2 meters 50. You can sit with 4 people eating outside. This is a very important change. Today, apartments in Belgium with the old terraces, it's a problem to sell the apartment because they want to have outside space because we live more and more outside. Self in the north of Europe, go to Holland or Amar in Finland, you have these old machines always and that is very important to understand that in society, so there is something changing about inside, outside, and that makes that you, as architect, try to you can understand this sort of evolution and to anticipate in this sort of way. And I think it's for me very important that. Okay. Gonçalo, quando falamos da questão do descodificar ou não descodificar, há pouco o Gonçalo trouxe a questão dos mais jovens e de haver hoje muito mais aquilo que se chama interdisciplinaridade, não é? De haver uma relação mais transversal. Mais transversalidade, sim, sim. E de haver uma múltipla autoria, portanto, sim, de haver coletivos a trabalhar, sim, e, portanto, da autoria se diluir. Mas a minha pergunta, e é mais ao tema desta questão, sim, que é, hoje um arquiteto sabe explicar, consegue explicar sem usar a terminologia própria da arquitetura, como um cardiologista precisa de explicar a um doente a sua doença, sim, sem usar termos extremamente profissionais, sim, não é? Porque senão a pessoa não vai perceber o que é que ele está a dizer. Os arquitetos conseguem falar, acha que hoje há maior facilidade, porque é um problema que não se coloca só com aos arquitetos, coloca-se a todos os cientistas em geral, aos médicos, aos engenheiros, sim, aos jornalistas. Nós, aliás, somos os tradutores, no fundo. Pois, eu acho que este é um problema que, vamos lá ver, a noção que eu tenho é que o que estamos a viver hoje, ou seja, a cultura, e não é só na arquitetura, aquilo que está a acontecer cada vez mais no mundo, é que nós temos distintos processos e distintas escalas, distintas densidades, distintas formas de percepção da realidade e da comunicação dessa realidade. Isso está a acontecer um pouco em todo lado, quer dizer, quando se vê o que está a acontecer, por exemplo, na arquitetura, nos Emirados Árabes
ou quando está nos países emergentes ricos, não é? O que está a acontecer na América Latina, ou o que está a acontecer numa Europa que está já exausta de fazer construção nova e que está a voltar para a reciclagem, porque muitos países não precisam de acrescentar, mas também, por outro lado, não é só isso, porque há países que estão debaixo de grande pressão e agora, sobretudo, a questão da habitação, que volta novamente a estar, porque o mundo virou um mundo de neonómadas, sobretudo nómadas forçados, que se chamam migrantes ou imigrantes. A noção que eu tenho é que há um arquipélago, há uma quantidade de problemas, entre os quais a comunicação de quem está, quem projeta, quem define e quem é servido, quem usa, tem muitas variantes. Não? Isso é um aspecto. O outro aspecto é a questão que me parece também importante, que é, e a Ana usou a palavra certa, existe ou não um fundamento coletivo na linguagem da arquitetura, no reconhecimento da linguagem da arquitetura, na compartilha do espaço da cidade, e isso parece muito importante, isso foi hoje várias vezes abordado aqui. Estou-me a lembrar, o João Rodeio falava de duas questões fundamentais, que é começar a entender a arquitetura a partir da cidade e do espaço público. Por outro lado, a questão que se retoma cada vez mais da habitação outra vez. Não? Mas isso, a verdade é que isso muda muito conforme os países, os continentes e os sítios onde nós estamos. A questão é que o que eu pergunto é duas coisas. Porquê que, por um lado, a arquitetura atingiu, em minha opinião, no século XX e no século XXI, nunca vi tão empolada a noção da autoria individualizada da arquitetura, e eu creio que isto é um fenómeno que ultrapassa os próprios arquitetos, eu creio que é uma consequência da mediatização da arquitetura. O arquiteto virou uma estrela, e uma estrela individual. Não? Quando nós sabemos que o próprio processo da arquitetura e a forma de conhecimento da arquitetura é uma forma que tem um espectro extremamente alargado. É específico da arquitetura, e isso é uma das questões que nós sabemos, porque não conheço quase nenhuma escola de arquitetura que não tenha problemas no âmbito académico e no âmbito para ser reconhecido na sua autonomia, porque os engenheiros e as ciências exatas acusam os arquitetos de não serem científicos, os humanistas dizem os arquitetos são uns poetas, portanto, porquê? Porque, de facto, a forma da arquitetura lida com ciências humanas, tecnologias completamente exatas e rigorosas, físicas térmicas, físicas da construção, mas lida com a história, por exemplo, e que é fundamental na arquitetura, isto que o Pedro dizia e que tu dizias, o sítio da arquitetura é, sobretudo, um depósito de história e um depósito de identidade. E tem uma história para trás que, quando vai ser tratada no projeto, vai transformar em qualquer outra coisa. Mas esta relação entre o que existe e o que fica é matéria da arquitetura. Mas, sobretudo, a história, por exemplo, na arquitetura, em minha opinião, é muito importante porque é a única disciplina que diz que o projeto está inserido no tempo e o tempo é matéria de projeto. E isto, que é um discurso que não se vê hoje na chamada arquitetura do espetáculo. Porquê? Porque, obviamente, a cultura do entretenimento, que é a que está por trás da cultura do espetáculo, é uma cultura que o primeiro inimigo a bater é o tempo. Se nós virmos, o entertainment é a transmissão direta entre um emissor totalitário
e um receptor completamente pacífico, porque se trata apenas de queimar o tempo. O jogo, o barco dos cruzeiros, o espaço público que está a desaparecer, porque de facto a tecnologia tendencialmente e a comunicação, a grande erosão que provoca é no espaço público, mas no espaço público que não é só o espaço público da cidade, é o espaço público mental, o valor, a cultura do espaço público. Ora bem, quando tudo isto acontece, onde é que resta a comunicação do arquiteto? E o mainstream da comunicação é muito fácil. É o efeito wow, the wow effect, e muitas vezes conseguido através de vias que são extremamente ambíguas. Uma delas que eu considero, e eu digo ambíguos porque também tem um lado positivo, mas não só positivo, que é, por exemplo, a questão da transversalidade entre as artes e a arquitetura. Porquê que eu digo que é ambíguo? É porque há uma tentação muito grande de duas coisas. Uma, de a arquitetura se transformar numa espécie de seguidista das outras artes visuais. Eu acho que a arquitetura é uma arte, mas é uma arte muito particular. Não quer dizer que não tenha essa transversalidade com as artes, mas tem que as assumir naquilo que é a sua própria arte, em minha opinião. E não é só porque há um belo texto que é incorporado ou porque há uma forma de um Oteiza ou de um Tchilida que serve muito bem para falar do espaço interior da arquitetura, não é por analogia direta que a arquitetura se constitui como uma arte autónoma, em minha opinião. A outra coisa é a arquitetura como forma de, e isto é o grande desafio da tecnologia contemporânea, que é cada vez mais o criativo. Mas o criativo é uma história muito curiosa, porque o criativo, o Leon Battista Alberti, no Renascimento, já dizia que entre o inovatio e o restauratio, a arquitetura estava um pouco no meio, ou seja, inovar a partir do nada, o chamado efeito wow. Em arquitetura pode existir, mas traz atrás de si duas consequências. Uma é o apagamento da espessura do tempo e a outra é a erosão total do sítio e do espaço público. Isto parece-me relativamente claro. E, portanto, a questão que me parece é onde é que se produz esta arquitetura e, sobretudo, enquanto comunicação. Porque não é fácil. Não é fácil, sobretudo, alguém dizia hoje à tarde, na conferência sobre a curadoria da arquitetura, que havia 25% da produção mundial da arquitetura que tinha interesse, porque propunha coisas, e os outros 75% já estão na linha horizontal da mensagem não crítica. E, de facto, está a acontecer isso no mundo da arquitetura. Mas até aí há ambiguidade, porque muito deste 25%, em minha opinião, continua a ser um fenómeno de um mercado muito específico que também alimenta esses 25%. Bom, os 75% é, de facto, a grande porção da arquitetura, que é cada vez mais feita em gabinetes anónimos, em que a única questão que interessa é o rendimento da operação. Nós temos, por exemplo, em Itália, a arquitetura, os escritórios de arquitetura pequenos cada vez são menos, os excelentes arquitetos cada vez são menos e cada vez são mais arquitetos das casas da moda, da arquitetura do luxo, porque também tem a grife, a assinatura, obviamente tem o mercado. 75% são os grandes gabinetes de engenharia que contratam arquitetos para, como se fazia no século XIX,
embelezar o produto, porque é preciso entrar e vender no mercado. Bom, esta perspectiva é um bocado pessimista. No entanto, para voltar à questão da comunicação, eu acho que o diálogo está profundamente difícil e inquinado. E a todos os níveis, em minha opinião. E eu creio que o filme que vimos do Paulo Mendes da Rocha e da Joana, da filha Mendes da Rocha, para mim foi um banho de frescura absolutamente extraordinário, porque, e isso é uma coisa que eu encontro, ainda há pouco estávamos a falar aqui com o Rui, que de facto eu vejo, não é só na América Latina, mas na América Latina e concretamente no Brasil, eu sinto que há uma frescura a falar destas coisas, que no mundo sofisticado, mas ao mesmo tempo mercantilizado, se está a perder. E é extraordinário como o Paulo fala com um calor humano sobre aquilo que ele faz, sobre aquilo que ele pensa, sobre aquilo que ele propõe, e depois diz, não, mas isto não se trata apenas de fazer uma casa funcional, a casa tem que responder às necessidades e aos desejos de quem vai habitar. E isto é muito bonito, porque, em minha opinião, isto quer dizer que a arquitetura tem uma dimensão que tem a ver um contacto direto com a vida e com a vida que se desenvolve nas casas. E eu acho que aqui é que está, eventualmente, a grande potencialidade da arquitetura como arte, que é a possibilidade de criar alguma coisa onde a vida, de facto, consiga ganhar essa plenitude. É uma espécie de via de saída da arquitetura. Bom, não sei se... Permitido, foi bom esta ronda toda, porque assim... Já se sente mais confortável? Não, mas eu sinto tenho uma mais pergunta confortável para porque eu não si podia mesmo. começar por dizer as coisas que o Pedro e o Gonçalo disseram, obviamente. E parece-me realmente que acho que há aqui um tema em que ambos tocaram com bastante força, que é e que eu sinto muitas vezes, que é um certo divórcio ou afastamento entre os arquitetos e a sociedade. A sociedade, quer dizer, o consumidor da arquitetura em geral. É muito engraçado que a profissão em que mais pessoas casam da mesma profissão é exatamente os arquitetos. Ah, é? É. E, portanto, os arquitetos vivem num escritório em que falam de arquitetura o dia todo, chegam a casa, falam de arquitetura com a mulher e olham para o mundo através da arquitetura. Ponto. Isso é uma coisa muito engraçada, mas é geral, é realmente geral. Isso é uma das características que eu reconheço em geral. E às vezes acho graça a falar de outros temas que não têm nada a ver com a arquitetura, mas que a arquitetura imediatamente entra a explicar o assunto. Isso é muito frequente. E resolve bastantes coisas, muitas das vezes. Bom, mas isto é um dos temas que eu acho que é efetivamente, que me dizia outro, não é defeito, é feitio, é assim. Ponto. Não sei exatamente como é que isso se resolve, mas é muito difícil, porque realmente eu reconheço que é uma profissão apaixonante e é apaixonante por uma razão muito simples. Enquanto que nós, por exemplo, na minha profissão, a coisa é mais ou menos clara, numa discussão há uma convergência, porque a coisa cai ou não cai, portanto, é mais barato ou é mais caro, a coisa é objetiva. A arquitetura, podemos jogar a noite toda a falar sobre dizer se a alheta era assim, o rodapé era assado, mas o que é facto é que, no fim, todas as respostas são válidas e há clientela para todas as respostas. Portanto, essa faceta tem muita graça e é por isso que ela é exatamente apaixonante a profissão. Mas há aqui uma questão que me parece que se falou também e que eu acho que é um tema fundamental, é que a arquitetura, hoje em dia, é muito, regra geral, é muito conotada com nomes. Ou seja, enquanto que, sim senhor, a questão do anonimato vai crescendo nos coletivos, mas mais como degrau para chegar a um nome. Outra coisa muito engraçada é que
também no mundo da arquitetura, quando se fala de obras, não se fala necessariamente das obras, fala-se de quem fez as obras. É de nomes que se fala, de pessoas sempre que se fala. Aquilo do não sei quantos, não é aquela obra, é aquela obra do não sei quantos, que é uma coisa que eu acho muita graça também, porque no fim de contas a nós, como os mortais, o que nos interessa é a obra, eu quero lá saber quem é que a fez, a mim interessa-me aquilo que eu vou ver, não é, objetivamente. Que também tem graça também essa maneira de ver as coisas. Mas isto introduz, no fundo, na profissão em geral, e agora estou a falar, enfim, porque realmente acho que esse tema da descodificação tem um pouco a ver com isso, introduz uma aspiração a um estrelato que hoje em dia é dado de uma forma muito direta pelos mídia, de uma forma muito direta e muito acrítica até, pelos mídia, que de alguma forma deturpam a profissão, no sentido da forma como eu julgo que todos os daqui a veem, mais no seu aspecto, digamos, poético e interessante, exatamente por isso. Eu tinha uma pergunta para si, E então? que tem que ver com a questão de que o Marc Dubois já falou e que tanto o Gonçalo como o Pedro falaram, que é o lugar. Porque eu não disse quando o apresentei, não disse que que tem trabalhos fora de Portugal. Praticamente tudo o que disse era em Portugal e os que não eram pavilhões de Portugal. Mas tem 2 torres em Milão, 2 torres na China. E tem uma coisa que eu acho extraordinária, tem também obras no Brasil, mas tem uma estação brasileira na Antártida. E isso coloca o problema de, não é só o arquiteto que tem que descodificar ou entender o lugar e fazer nascer uma obra a partir daquele lugar, adequada àquele lugar, o engenheiro também tem que pensar nas condições físicas. Não é? Porque fazer uma obra na Antártida, naturalmente, é muito diferente de fazer uma obra na Bahia. Como é que resolve isso? Eu acho que aqui... Eu, por acaso, estou cheia de curiosidade de saber o que é uma estação na Antártida, mas quer dizer, isso é podemos fácil. falar lá fora se não quiser que falar disso. Porque... Não, isso é fácil. Uma estação na Antártida... enfim, a Antártida é um terreno sem dono, basicamente. É um terreno que é gerido internacionalmente. E que tem há um pacto que o Cousteau inventou nos anos 80, 90, em que durante 50 anos ninguém pode estragar aquilo nem explorar nada. O que faz com que todos os países do mundo resolveram fazer lá uma espécie de laboratórios, mas que basicamente são pontos de presença para que quando acabar o tratado toda a gente começa a furar o chão e vai lá abaixo buscar o petróleo. Estão a marcar lugar. Pronto, já está toda a gente a marcar o território. Basicamente é isto. Entretanto, por isso mesmo, todos os países têm estações lá, e há estações enfim, de todos os países. A Bélgica tem uma estação, a Índia tem estações, a China tem estações, a Rússia, todos têm. E o Brasil tinha uma estação que herdeu e que estão a fazer uma nova. Basicamente, a questão do sítio, eu acho que a questão do sítio não tem tanto, vista do nosso ponto de vista, não tem tanto a ver com a forma como o Marc levantou, de interpretação histórica do sítio, mas tem de interpretação física do sítio, obviamente. E essa interpretação tem várias coisas. Tem, por um lado, os materiais com que se usam, as técnicas que se usam, e tem a ver, obviamente, com os aspectos climáticos e com todas as necessidades climáticas que o clima exige de um edifício. No caso dessa, ela está a ser produzida, é brasileira, está a ser produzida na China e vai para a Antártida. E, portanto, aliás, já vai neste momento no navio a caminho da Antártida. O que é que disse agora? Desculpa. Ela foi produzida na China, está neste momento num navio a caminho da Antártida para ser montada na Antártida. Mas, ainda é mais, quer dizer, a globalização... a questão do sítio, desse ponto de vista construtivo, para mim, obviamente tem também, novamente, uma leitura diferente, eventualmente, com um arquiteto. Mas a minha visão é uma visão de que, hoje em dia, é difícil de falar do sítio quando a gente fala de construção, na minha ótica, porque os meios, regra geral, pelo mundo fora, são mais ou menos os mesmos.
Na verdade, aquilo que existe como técnicas construtivas são universais, são transversais ao mundo inteiro. E, portanto, o que está aqui em causa depois é quanto é que custa em cada sítio e vamos tentar utilizar os sistemas mais eficazes para, enfim, concretizar o edifício em que se pensou. Mas eu não tenho tanto, sou mais universalista, sou mais globalizado a minha forma de olhar para as coisas é mais global aí. E tende, obviamente, num caminho da industrialização, que é aquilo para que o homem ambiciona, naturalmente. Ninguém gosta de andar com sacos de cimento às costas. Se eu tiver uma grua que os leve, é muito mais prático, não é? O Eduardo é que dizia com muita graça que era, se os chineses tivessem tido bulldozers e coisas, não iam fazer aquilo com pedras deste tamanho para fazer a muralha da China. Pegavam os bulldozers e pronto, estava feito. E, portanto, acho que hoje em dia temos os bulldozers, temos as gruas, a gente tem que usar aquilo que a tecnologia nos põe à disposição. E por isso aí algumas discussões conceptuais que eu tenho com os arquitetos. Sim, e continuar a fazer muralhas da China, neste caso, no México. No México, neste caso. Modernization of construction is a real, or the modernization of image, because the contact with people today is internet and image, and you are not sure is it real constructed or not. I have 2 times to visit something in Switzerland, a bridge, but there was no bridge. The building was so perfect, but there was nothing to see. But also the international aspect of construction is very important, because I come from Belgium. Every engineer knows the Vierendeel. Vierendeel is an engineer of Belgium. He had a crazy idea not to cross that, but to make the points stronger. Only the architects like people. Well, yes, Because no engineer looks at it. well, but that makes no. It makes no the sense. first bridge is built in Belgium, but then built no bridge more with the Vierendeel, but in construction for buildings, in the building of the building of Zaha Hadid in Antwerp, there's a Vierendeel. Yeah. You can imagine Sana's building, the building of the Louvre Lens, they used the Vierendeel for the roof. You can imagine this sort of. But that is true. First of all, the way of construction becomes an international aspect, and there is so in the German language, and so in Dutch we have the word Baukunst, Baukunde. It's other than architecture, because Baukunde is the art of building, how to construct something, and that is an aspect of not only the architect, not only the engineer, but the whole evolution of technology about concrete. A man that I don't know very well, Manuel, who was one of the engineers who made the pre-concrete track, what is that in English? The pre-restrained concrete. Well, that's not so directly more. Vierendeel is more influent than Manuel, but it's very important that every new technology of glass is glass, but looking to the evolution of glass, and that makes a sort of, you have a sort of material, or this mondialization, if you go to Holland, all the materials, stone, came from outside, because Holland have no water. They have water of the sea, but they have no natural water, like Portugal, Belgium, everybody, Europe. Holland not. And natural stone, no. They must always mix bricks. So they would say that with the mondialization you have, you have everything. You have everything. You have granite who not come from Portugal, but come from India or South America. This sort of internationalization of transport makes that also this sort of, I don't say the place about the historical dimension, but the place about dimension, orientation, wind, temperature. This is for me more than
an historical reflection. It's more physical reflection to have a good building. Everybody know when you make the tower, around the tower you have more wind. There are solutions, technical, to solve that. But it's not so always the old towers that we have in all the cities. We have problems with that. Not only, and that is for me this sort of bouwkunde, bouwkunst, the way that you, with a group of people, make something good, where the engineering is good, where the social aspect is very good, where the relationship between the building and the urban context is very good. You try to do it best, because you know very well that it is for generations. You make something. It's a bad film. The critic said, not 4-star, 1-star. 2 weeks after, the film is out. But the building, that is a very. You must be very careful, because we make some big mistakes not for our generation, but for many generations. Sim. Yes. That's true. Eu não sei se o público quer levantar questões. Não querem pedir para descodificar nada? Porque o tema é a arquitetura descodificada. E nós já temos estado aqui a fazer variações sobre o mesmo tema, o que no fundo nos é pedido, não é? É que façamos as variações. Ninguém tem questões? É muito oportuno. Claro. Realmente, descodificar a arquitetura nada melhor com o público, não é? Sim, mas o público não está com vontade. Eu acho que o público são arquitetos. Pois é. Tirando uma... Pois, eu acho que, portanto, temos que ser nós continuar a conversar, a não ser que vocês achem que o tema já está esgotado. Mas eu penso que não está esgotado, não sei se é tarde, que eu não trouxe relógios. Não? Ainda estamos. Não sei qual estamos bem, não sei. Se os donos da casa. Sim. Uma coisa que eu acho que foi aqui aflorada, mas que também é importante falar sobre ela. A questão da descodificação da arquitetura passa também por uma outra coisa que é muito interessante e que é uma característica que os arquitetos efetivamente têm que ter, que é a capacidade de sedução. E a capacidade de sedução, muitas das vezes, é a maneira que os arquitetos têm de descodificar perante um cliente. A venda de um projeto a um cliente, a capacidade de o seduzir, é daquilo, e da minha experiência nesta vida, é das coisas que eu, francamente, admiro e tiro o chapéu, porque uma coisa, os arquitetos normalmente, obviamente, fazem os projetos pensando, e não é pensando, mas com tudo aquilo que eles são, e estão a fazê-lo para alguém, e têm que convencer esse alguém a aceitar aquilo que eles estão a fazer. Se é um concurso, não há dúvida nenhuma, fez o concurso, ganhou, está a andar. Pronto. Mas se é uma encomenda direta, em que a pessoa o arquiteto está a desenvolver um projeto para alguém, a capacidade de seduzir esse alguém é notável e é das coisas que a mim mexe comigo, realmente gosto de ver esse trabalho de seduzir o outro através das argumentações, obviamente, muitas das vezes mais demagógicas que eu consigo encontrar, mas que efetivamente seduzem. Mas será exatamente isso que este tema quer dizer. A arquitetura descodificada é realmente mais um processo de sedução que outra coisa qualquer. Sim, diga, Gonçalo. Está ligado? Tá. O que é curioso é que esta questão que o Rui põe, eu estou totalmente de acordo. O que é curioso é como é que o arquiteto, com a sua forma de conhecimento, usa, por vezes, a mais pura demagogia para tentar convencer um cliente. Quando, no fundo, o arquiteto não é dono de nada. Ou seja, a relação entre... É o autor da ideia, sim. Exatamente, quer dizer, tirando a sua própria casa, se um dia a fizer, isto é uma coisa que nós temos muita tendência em ocultar, mas que é verdade, quer dizer, eu de resto costumo dizer normalmente quando faço um curso de arquitetura, das primeiras coisas que digo aos alunos é vocês têm que perceber
duas coisas. A primeira é que o trabalho que vão fazer e aquilo que estão a aprender e que estão a preparar-se para fazer tem uma condição, é que nada é vosso. A casa não é vossa, o edifício não é vosso, o programa não é vosso, o terreno não é vosso, a cidade não é vossa. E por isso mesmo têm que fazer o melhor possível. Ou seja, e isto é terrível, porque é um paradoxo de facto, não é? O tipo diz, não, então se não é meu, que se lixe, não é? Mas não, quer dizer, mas aqui há já um paradoxo. Sim. Que está inerente à própria profissão. Isto foi sempre assim na história, quer dizer, não há... No Renascimento era o príncipe iluminado, no fundo não sei o quê, não sei... Depois é o cliente público, é o cliente privado, mas tem que haver alguém que faça. E o arquiteto, e isto é uma coisa que não se aprende nas escolas, nem se ensina, tem que ter esta capacidade de mediar, porque, de facto, ele tem por trás a responsabilidade de fazer o melhor possível. Mas fazer o melhor possível para o outro. Porque a casa não é dele, a obra não é dele, e o espaço, até a própria cidade também não é dele. E o espaço público também não é dele. E aí, quando o cliente, ou melhor, quando o utilizador é o utilizador coletivo, é o utilizador da cidade, a questão ainda é mais complexa. E isto tem muito a ver com a questão que há pouco se falava e que tinha a ver com a pergunta sobre o sal e a participação, o tema da participação, que eu considero que é um tema fundamental em arquitetura, mas ao mesmo tempo é outro paradoxo, porque é um tema que está profundamente inquinado e ambíguo. Porquê? Porque, por um lado, o arquiteto convenceu-se a certa altura que é o transformador da cidade e que, portanto, sobre essa matéria, só ele é que sabe. É claro que se assim for falar com um historiador, ele diz, sim, mas o arquiteto só faz asneiras porque a cidade não se deve sequer transformar, a cidade deve-se congelar no tempo. E então, se for o arqueólogo, ainda pior. Não? E eu percebo, porque a perspectiva do historiador é, repare, a ciência, o foco da história é sempre o passado. A matéria da história é o passado. E o passado já foi, um minuto atrás. Não é? E o arquiteto tem esta condição muito curiosa, que é pega numa situação pré-existente, num passado, tem um tempo muito curto, que é o tempo do projeto, para transformar noutra coisa. Portanto, enquanto que o historiador olha para o passado e, além disso, corta o tempo em faixas estáticas para poder identificar o Renascimento, a obra do Renascimento, ou o Gótico, a obra do Gótico, o moderno, o contemporâneo, aí já não sabemos nada, porque o historiador diz onde é que começa o contemporâneo e, sobretudo, quando é que acaba o raio do contemporâneo, não é? Porque já se fala em pós-moderno, mas então o pós-moderno é contemporâneo ou não é contemporâneo? Ou seja, porque enquanto que o arquiteto trabalha sempre no contemporâneo, e isso é uma coisa muito curiosa. O tempo do projeto é o tempo da contemporaneidade. E por isso o tempo faz parte do ingrediente do projeto. Porque as opções que se fazem no projeto são opções feitas neste tempo, que normalmente ainda por cima é cada vez mais curto, e com os valores que se têm nesse tempo. E, portanto, a condição temporal do projeto é completamente diferente. Mas depois, quando se fala, eu há pouco estava a dizer, quando se fala no espaço público, é ainda mais complexo, porque toda a gente ou não sabe o que é o espaço público, porque o espaço público cada vez mais é o ecrã do telemóvel ou da tablet, não é? Esse é que é o verdadeiro, a rede social é a substituição virtual do espaço público, portanto não é o espaço público real, porque a cidade de facto é palpável, é física,
tem temperatura, a cidade é real, não é virtual, mas há esta transferência para o virtual. Mas quando se fala do espaço público, é muito curioso, os exemplos, por exemplo, da arquitetura na Suíça e o uso e abuso dos referendos, que têm dado blocagens de projetos interessantíssimos e que eram importantes para a cidade. Portanto, esta questão do diálogo não é nada fácil, porque está cheia também de demagogias de um lado e do outro. Não é só de um lado. E por isso eu digo que, neste aspecto da descodificação, o processo da participação, eu acho que é fundamental, mas é sobretudo um processo de aprendizagem. E de aprendizagem de todos os lados, incluindo dos arquitetos. Porque não estamos habituados a falar linguagens de convergência. Estamos habituados a falar linguagens de conveniência, que é completamente diferente. Pedro, nós estamos a falar sobretudo da relação quando estamos a falar da descodificação, quando não vamos para outros temas, e que ainda bem que fomos também para outros temas, mas estamos muito a falar da relação do entendimento que há entre o cliente ou o utilizador da casa, ou o cliente, no caso da sedução do cliente, mas depois há nos espaços públicos a relação com o público. E aí vou falar da descodificação por parte do público, quando o público se sente bem ou não se sente bem num espaço que é construído, num edifício, numa praça. O arquiteto preocupa-se com isso? Tem em conta alguma vez a questão de o que é que eles vão pensar? Eu não sei responder, mas o que eu Isto acho... é, coloca-se na situação do utilizador. Essa posição deve ser anterior, se calhar. Não é? Sim, está bem. Acho que ele tem que ter esse poder de antecipação. Agora, o que é sonhado, o que é resultado, evidentemente que pode haver contradições muito, muito grandes. O que eu acho que muitas vezes existe nestas situações entre o projeto e a realidade, o usufruto dos edifícios, as residências, etc. Que isso é que é a arquitetura. Não vamos confundi-la com as ideias ou com os projetos. Eu acho que aí há uma ausência muito grande de autocrítica, não é? Quer dizer, entre o sonho do espaço e a emoção que esse espaço pode provocar, tem muito a ver, inclusive, com a cultura arquitetónica do utente. Evidentemente que se nós estivermos a falar de uma classe muito esclarecida, se calhar isso passa-se de uma forma completamente diferente do que quando estamos a projetar para as massas, é muito diferente fazer uma casa para um senhor que tem um determinado sonho, um desejo, ou fazer um bairro com umas centenas de casas, onde é muito difícil, muitas vezes, identificar cada uma daqueles moradores, o utilizador dessa casa. E aí nós temos que nos projetar numa outra dimensão, numa dimensão completamente diferente. Porque o diálogo direto, não é? Quer dizer, é muitas vezes fácil, até porque a pessoa com quem estamos a dialogar passa essa sedução que não pertence a todos, se calhar. A verdade é que a maior parte das vezes nós estamos a trabalhar para uma situação abstrata, não é? Evidentemente, nem todos têm clientes ricos, nem todos têm acesso a equipamentos que são... ainda que, por exemplo, em termos de diálogo, muitas vezes com as entidades, as coisas são... E às vezes entre colegas, não é? Às vezes são muito complicadas.
Não sei porquê, mas há essa característica. Mas o que é que me tinha perguntado? Estava a responder muito bem. Estava. Mas eu, no fundo, o que eu estava a perguntar é se vocês alguma vez têm a sensação de que há pessoas que dizem... Eu lembro-me do Daciano da Costa me dizer uma vez... há o design e há as coisas tipo design, como o queijo Flamengo e o queijo tipo Flamengo, não é? Que é o design que é feito só para, não para facilitar e para tornar o objeto mais coletivo, digamos, mais partilhável, mais partilhado, mas para dar um ar, não é? O tipo design. E também há da parte das pessoas, de muitas pessoas, aquela coisa de dizer, isso é coisa de arquiteto. Vocês sabem o que é que isto quer dizer? E ressentem isto, quer dizer, acham isto uma coisa desagradável de ouvir? Acham que as pessoas não percebem nada? Ou acham que há responsabilidade dos arquitetos também nisto? Não, eu acho que as pessoas estão convencidas que sabem, muitas vezes, de medicina e de arquitetura. De tudo. Mas a medicina e a arquitetura sabem. E eu acho que sabem. Os engenheiros são mais respeitados, por que será? É, não é? Não, Não sei. Aí os dados são muito rigorosos. O médico, pois. O médico e o arquiteto. O médico. Sim. Mas as pessoas de medicina Não, também eu sabem. lembro-me de um caso em Lisboa, que foi o caso do Tolan. Vocês lembram-se do Tolan, que foi um cargueiro que se virou em frente ao Cais das Colunas. E não havia nenhum português que não fosse especialista em virar o Tolan. Eu fui para lá várias vezes como jornalista para assistir ao momento. É hoje. E estava no meio de grandes especialistas, que hoje podemos dizer que há montes de especialistas em futebol, mas havia imensos especialistas em Tolan. Todas as pessoas sabiam virar o Tolan. E aquilo não virava, não havia engenheiro que resolvesse aquilo. Portanto, as pessoas têm a ideia de que sabem tudo, não é? Têm opinião sobre tudo. E sobre a arquitetura também. Isso, a arquitetura, mesmo muito, não é? Quer dizer, quando eu era aprendiz do ofício, não é? Quer dizer, jovem, correu uma história entre nós, e penso que se calhar verdadeira, que era que um arquiteto apresentou um projeto de um hospital ao ministro, não é? E o ministro apropriou-se da lapiseira de Mina Grossa e começou a riscar no projeto. O bloco operatório não está bem aqui, você tem que alterar isto, talvez aqui. A entrada de urgência é impossível, esta entrada de urgência, mais riscos em cima do projeto. E aquilo para ali adiante. Quando chegou ao fim, virou-se para o arquiteto e disse: está a ver? Eu sei alguma coisa de arquitetura. E o arquiteto, que tinha estado a ferver por dentro, não é? replicou: o senhor não sabe nada de arquitetura, quem sabe alguma coisa sou eu. Não é? Mas ele não tinha razão. Eu acho que ele não tinha razão. Porque as pessoas também sabem alguma coisa de arquitetura, tiveram a sua vivência, mas há um bocado esta ideia de que nós somos os detentores desses valores. Não é? Nós sabemos. E ficamos muito maçados, aquela coisa que estava há bocadinho mesmo a perguntar, quando nos dizem que aquilo não está bem porque não cumpre o regulamento ou porque há qualquer coisa que não está bem. O arquiteto, que tem, a meu ver, muito pouca autocrítica, sendo-se ofendido. É humano também, não é? Esta questão, o ano passado, a Ordem dos Arquitetos Italianos organizou em Veneza, na sede da Bienal, uma festa do arquiteto, uma coisa que fazem uma vez por ano. E foram 2 dias com conferências, visitas, uma série de atividades para arquitetos. E havia um debate
que era no fecho do Congresso, que tinha um tema. O tema não era sequer uma pergunta, era uma frase. A arquitetura é indispensável. E convidaram várias pessoas para esse debate, inclusivamente a mim, e é muito curioso ver o que se passa nesse debate. Havia perto de 800 ou 900, um auditório imenso de arquitetos. E obviamente que quando me perguntaram para falar, isso eu não percebo sequer porque é que fazem esta pergunta, porque obviamente esta pergunta, se for respondida neste auditório, é óbvia que a arquitetura é indispensável. Se baixarem ali à Praça de São Marcos e começarem a perguntar às pessoas, se calhar vai haver uma ou duas ou três ou várias dezenas que dizem arquitetura, que é isso? Arquiteto. Esses tipos, não é? Que fazem as coisas mais caras. Sim, complicam. Complicam. Mas, só para acabar, mas esta questão eu acho que tem dois níveis de leitura. Um é a questão da participação, sobretudo diretamente com o utilizador. O utilizador pode ser o cidadão, pode ser um grupo de cidadãos, pode ser a sociedade em geral. A outra é o debate ao nível das diferentes formas de conhecimento. Porque, em relação ao cidadão e ao utilizador, nós já falamos aqui um pouco sobre as ambiguidades da participação, que, no entanto, em minha opinião, não deixa de dizer que o tema não é importante, o que é um processo de aprendizagem e que é uma coisa que, inclusivamente, pelo menos na Europa, já começa a fazer parte até da própria estrutura jurídica. Por exemplo, um plano de urbanização tem que obrigatoriamente ser publicitado, tem que ser discutido e há críticas e não sei o quê. Na Suíça, frequentemente é referendado. Agora, ao nível das formas de conhecimento, é outra coisa que é muito curiosa, porque, efetivamente, no que toca às ciências envolvidas na cidade, e são muitas, porque na cidade, falei aqui do arquiteto, mas há o historiador, ao arqueólogo, ao engenheiro das infraestruturas, ao sociólogo e ao político e aos cidadãos. E o que é curioso é que, dentro das formas de conhecimento, há uma certa tendência de funcionar de uma maneira exclusiva e excluidora. Ou seja, quando falam um arquiteto, cidade é comigo. E o arquiteto, às duas três, começa a falar de cidade e já nem percebe que já está a falar também, a discutir infraestruturas, a discutir problemas de trânsito, a discutir não sei o quê. Bom, mas esta questão, se fala com o historiador, é a mesma história, você não mexe ali porque isto é classificado e a memória e a identidade e, portanto, a cidade tendencialmente não se transforma, que é uma coisa que, se um dia alguma vez isso acontecer, se conseguir congelar a cidade no tempo, ela ao fim de uns anos está morta, não é? Porque obviamente as formas de habitar vão-se mudando e se pelo menos não há um mínimo de adaptação, as coisas não funcionam, não é? E a Itália está cheia de histórias dessas e outros países, ou seja, em que o bloqueio à transformação gera vazios da cidade, não é? Porque pura e simplesmente não há condições de vida nessa cidade. Isto parece um pouco dramático, mas acontece todos os dias, não é? Quer dizer, as indústrias, quando deixam de ser úteis, geram zonas vazias. Os caminhos de ferro, os portos, quando deixam de ser úteis, o que vale é que têm um potencial incrível para se tornarem o waterfront, e Lisboa é um caso fabuloso, e não só Lisboa, também o Porto, todas as cidades que têm água ou que têm costa. Matosinhos. Mas esta forma de conhecimento, de facto, esta exclusividade das formas de conhecimento é muito complicada. É por isso que eu digo que a arquitetura, que ainda por cima de todas as formas de conhecimento, é aquela que, em minha opinião, tem um espectro mais dialogante de todas as outras,
Mas não é, muito, na maior parte das vezes, isso não existe. E por isso eu digo que na descodificação da arquitetura, em minha opinião, passa por perceber que o arquiteto também não está só, sobretudo na cidade. Já estamos a ter Well, I will only say the we media. must stop because, well, but you can speak. You can speak. You are the last one. No, well, Okay. only very the aspect of the media is ook very important. I was in a jury. We took a very good project, but a very clear project, and the politician said, "No, it's not a dynamic form. I can give to the people a so easy project because it's not a dynamic form, because everybody must be dynamic." The owner, I said, The city. The city said, "Yeah, man, how can I explain that I'm a dynamic politician with such building because it's not weaving clothes that an engineer must solve the problem." This sort of attitude about it's in the media. You make some crazy buildings because the politician and the owner said, "Yeah, I must become in the media." It's how do we construct, what it costs, but like all the project in Paris from Pinot, from Gary, that is aberration, that is perverse, it's porno. No, it's for me the way that for many people. So, why? You have not seen the building in Paris? It's like you must go in the past to Fatima or something like that. This sort of way that the aberration, that the dynamic position way must be in a dynamic form. But the public took this sort of idea that you must be a very special architect because you must give the client a special dynamic form because he's dynamic. Eu aproveito para dizer que estamos num edifício que precisamente não precisou de ter... Estou a explicar que este edifício onde estamos, e que é a Casa da Arquitetura, não precisou de ter formas dinâmicas, orgânicas e curvilíneas para se afirmar. Eu quero só dizer uma coisa, só em homenagem ao Paulo Mendes da Rocha e ao filme dele, que eu não vi todo, mas vi uma parte, que isto foi tudo mentira. Não é? Isto é tudo mentira, é tudo falso. Como ele acaba no filme, não é? A dizer: boa noite, obrigada pela paciência de terem ficado até às 11h30 da noite aqui. Obrigada. Obrigada a vocês, obrigada.